Neste momento, vamos apresentar as palavras inefáveis de Deus em lábios de Jesus Cristo, homem. Em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, o apóstolo Paulo registrou assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que é uma coisa insondável, que não se pode conhecer? E o que é uma coisa inescrutável, que não se pode descobrir? Olha que tremendo isso. Porque quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que lhe fosse recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Nós, por muito tempo em nossas vidas, nós dizíamos que críamos em Deus. Verdade? Quantos aqui criam em Deus antes de estar na graça? E quantas pessoas lá fora creem ou dizem que creem em Deus? Claro. E quantas lá fora e nós também dizíamos que Deus era soberano, né? Deus é soberano. Músicas falando que nosso Deus é soberano. E tudo nós fazíamos. Nós dizíamos que Deus era todo-poderoso, não é assim? Perfeito. Mas falávamos com os nossos lábios, mas na verdade o nosso coração não cria dessa forma, não entendia o que era ser soberano. Não entendíamos o que era de fato crer em Deus. Quando JH nos explicou então que Jesus Cristo nos justificou sem fazer nada, nos pareceu uma loucura. Nós não fizemos nada e Ele nos justificou. Quando Ele nos explicou que na cruz o pecado foi tirado, quando nos explicou que na cruz nós fomos batizados com Ele na sua morte, quando Ele nos explicou que há duas sementes e que Ele morreu pelos muitos e não por todos, quando Ele nos explicou que criou a Satanás e depois o destruiu, que loucura! Enquanto todo mundo pensa que Satanás está vivo e ativo no planeta Terra, quando Ele nos explicou que em Adão estava o querubim cortado por terra, Adão, que loucura! Se nós falarmos isso no sistema, hoje em dia, eles nos expulsam de lá. Quando nos explicou que Deus envia um poder enganoso àquele que se recusa a crer neste Evangelho da Graça, nós pensávamos que tudo isso era uma loucura, e era, e é, e continua sendo. Mas quem entendeu a mente do Senhor? Quem? Os teólogos, os estudiosos? Somente JH. Deus, em sua última manifestação, nos explica com toda a evidência bíblica sua mente. E podemos concluir que por Ele, e para Ele, e nele, são todas as coisas. Você crê que você pode seguir crescendo em graça? Que você pode continuar crescendo nesta graça? Você crê que ainda hoje, ouvindo sua explicação, você pode continuar crescendo? Em espiral? Claro que sim. Por isso então, recebamos as palavras inefáveis de Deus nos lábios de Jesus Cristo, homem, para esta conferência maravilhosa, espetacular, informativa, a formação do véu Adão. Vamos recebê-lo com gozo, Abba, Pai, assim é, Abba, Pai. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoados com toda a benção. Uma saudação para todos vocês. O tema de hoje: a formação do véu Adão.
A palavra véu sempre tem sido para cobrir. Há certas religiões que usam véu e você não sabe quem é que está por trás desse véu, até que se tire o véu e diz é fulano ou fulana. Mas, nesta ocasião, nós sabemos que por trás de Jesus de Nazaré estava quem? O véu era a carne de Jesus e por trás estava Deus. Nós sabemos que Melquisedeque apareceu, o viram, recebeu dízimos de Abraão e seu nome Melquisedeque. Mas quem estava por trás de Melquisedeque era Deus. Nós entendemos que Moisés foi um véu, a lei de Moisés. Mas por trás desse véu quem estava era Deus. E assim por diante, Deus usa muitos véus. Estávamos falando aqui no escritório que há um verso na Bíblia que diz os que olharam a ele não se envergonharam. Mas por que tem que se avergonhar de olhar um ser que desce do céu com anjos e raios pondo por suas mãos e por seus olhos uma autoridade? Porque assim é que o pintam os evangélicos. Ninguém sabe o que é isso. Mas alguém poderia se envergonhar de um ser humano ou de um boricua que diga que Jesus Cristo é Senhor e você pôr os olhos nele e depois diga os que olharam a ele não se envergonharam. Naturalmente tem gente que não vai se envergonhar de um ser como pinta o sistema, mas sim vão receber muitas surpresas. Então, para começar falando deste véu Adão, porque Adão era um véu. Agora, quem estava por trás desse véu? Vamos ver. Diz Isaías 54, este é o primeiro verso da escritura que vamos utilizar. No capítulo 54, verso 16, diz: Eis aqui que eu fiz ao ferreiro que assopra as brasas no fogo e que saca a ferramenta para a sua obra. E eu criei ao destruidor para destruir. Eu criei ao destruidor para destruir. Quer dizer que o destruidor foi Adão? Esse foi o véu. Mas quem criou esse véu? Esse é o pensamento que vamos desenvolver agora. Vamos ver lá em Isaías, que nos dá um pouquinho, em Gênesis, que dá um pouquinho desta informação. Capítulo 2, verso 2, 15 ao 17, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden, para que o lavrasse e o guardasse. E mandou o Senhor ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dele, certamente morrerás. Quer dizer que Adão tinha uma vestimenta, se você ler os versos anteriores, diz que passavam os 4 rios com todas as pedras preciosas, ouro, o melhor ouro, e daí é que o ferreiro fez esse véu, Adão. Diz que ele estava no jardim e diz que ele passeava entre as pedras de fogo, mas disse a ele: O dia que comeres desta árvore da ciência do bem e do mal, então morrerás. Como quem diz, agora não podes morrer porque tens um corpo feito de uns metais tão poderosos que não podes morrer. Mas se falhares nisto, eu te jogo por terra e te dou um corpo de carne e sangue, que é que não herda, e então com carne e sangue morrerás. Quer dizer que ali foi que houve o despojamento grande deste véu, que
Na ciência de Deus, Deus o fabricou, ele é o criador desse véu, e então, com a sabedoria que só Deus tem, porque aí não se fazem perguntas. Quem é seu conselheiro? Ele decidiu assim, eu o que faço é crer no que está escrito. E então, o que acontece é que aí foi que nos despojaram, aí foi que ele nos destituiu da glória de Deus. Veja como diz Ezequiel, nos dá um quadro bem claro do que ele fez. Diz Ezequiel 28, 14 ao 16, porque diz que ele deixou ao véu Adão no jardim lavrando-o, e quando a pessoa ouve a palavra lavrando e cuidando, ela pensa que são matinhos de vegetais. Mas veja o que diz aqui. Capítulo 28, verso 14 ao 16, diz: Tu, querubim grande, protetor, eu te pus no santo monte de Deus, ali estivestes em meio das pedras de fogo, passeavas nas pedras de fogo. Quer dizer que ele estava lavrando, era um lugar onde haviam pedras de fogo. Não era matinhos de tomate, de alface, não. Ali o colocaram lavrando, cuidando e protegendo. Diz: perfeito eras em todos os teus caminhos desde o dia que fostes criado, até que se achou maldade em ti. Quando se achou maldade nesse véu, então, aí foi que ele perdeu sua vestimenta e, por consequência, nós, os escolhidos, também perdemos nossa vestimenta. Por isso é que em Isaías capítulo 46, no verso 3 e 4 diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a matriz, e até a velhice eu mesmo, e até as cãs vos suportarei. Mas veja algo aí que diz: eu fiz o quê? Eu fiz o véu Adão, e fiz também provisão, e sabia, porque ele não tem surpresas, que ele iria destituir-nos da glória de Deus. Diz: eu fiz, eu levarei, eu suportarei e guardarei. Quer dizer que este véu Adão é um mistério, e logo vamos ver mais claramente. É um mistério que verdadeiramente vai se cumprir quando terminar com o Calqueu. Vai se cumprir certos versos da Bíblia que vão agora poder entender. Mas veja o que diz Colossenses capítulo 1, no verso 15 até o 17. No capítulo 1 dessa epístola, diz: ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus de Nazaré, o primogênito de toda a criação, o primeiro ser criado de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo é tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Quer dizer que agora nós estamos imaginando a um Criador que faz um véu chamado Adão, que nós entendemos que o pecado entrou no mundo por esse homem Adão, e nós sabemos que esse homem Adão aí foi que se apropriou do império da morte. Ele mesmo caiu, ele mesmo o formou, mas o que está por trás desse véu
é o que faz todas as coisas, porque ele fez. Sem ele, nada do que foi criado existe. Portanto, o projeto, o véu Adão, tem um mistério. Mas diz que o mistério... isto oferece uma paz tremenda, porque eu estou te levando agora, porque não há pitada de medo, nem de temor para os escolhidos e os que são iluminados, e essas primícias que serão transformadas. Mas, veja, há algo aqui. Romanos, capítulo 5, no verso 14, diz: não obstante, reinou a morte desde Adão até Moisés, ainda nos que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Em outras palavras, Adão era figura do que havia de vir. E o que havia de vir era Jesus de Nazaré, falando no contexto que Paulo apresenta aqui. O que estava por detrás de Jesus de Nazaré, quem era? Deus. E quem estava por detrás do véu Adão? Deus. Deus é o que faz todas as coisas. Ele foi o que criou ao destruidor para destruir. Nesse véu, nesse propósito desse véu, porque cada véu tem um propósito e um cumprimento. Então, diz que ele é figura do que havia de vir, e o que veio da mesma maneira que aquele que estava por detrás daquele que estava por detrás de Jesus de Nazaré era Deus, o que estava por trás de Adão, por trás do diabo, era Adão também. Então, podemos ver a Romanos 11, 33, verso 36. Romanos 11 diz, no verso 33, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos! Porque quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Então, Jesus Cristo, homem, você está dizendo que o que estava por trás do véu Adão foi Deus? Não só estou te dizendo, estou lendo, estou te provando biblicamente que aqui nada do criado está fora do controle de Deus. Deus criou todas as coisas. Portanto, o véu Adão não somente era o diabo, era também Deus, quem estava executando essa ciência inescrutável. E quem é seu conselheiro para dizer você não pode fazer isso? Ele não, você não pode aconselhá-lo. Os obedientes de coração, o que fazemos é, Deus disse, eu creio. Mas entrar em conjectura com isto é super perigoso. Porque Davi disse, quem é o homem para que indague, para que discuta com Deus? Disse, imagine, isso é como explicar a história com o faraó, que o apóstolo Paulo disse, mas me dirás, disse no capítulo 9, verso 19, Paulo escreveu, mas me dirás, por quê? Pois inculpa. Porque quem resistiu à sua vontade? Mas antes, ó homem, quem és tu para que discutas com Deus? Dirá o vaso de barro ao que o formou, porque me fizestes assim? Dirá Adão, porque me fizestes assim? Porque faz este propósito?
Ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa do ventre de Eva um vaso para honra e outro para desonra? E que, se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? E para fazer notórias as riquezas de sua glória, as mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória? Estamos diante de um tema que Isaías, quando falou disto, Isaías ficou tão surpreso que disse, em Isaías 52, veja como diz, no verso 15, diz: assim assombrará ele a muitas nações. Os reis fecharão a boca diante dele, porque verão o que nunca lhes foi contado e entenderão o que jamais haviam ouvido. Isaías disse isso, e então o apóstolo Paulo, retomando essa profecia dos véus de Deus, esta vez em Jesus Cristo homem, que os reis da terra vão entender coisas e se assombrarão. Vocês não se assombram, porque vocês já estão preparados. Vocês não estão em trevas para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vocês são filhos do dia e estão bem iluminadinhos. E vocês não vão se envergonhar, porque você vai dizer: eu sabia quem era ele. Eu te disse, mamãe, eu te disse, papai, eu te disse, tio. Aos familiares tu vens advertindo, mas veja como diz lá em Romanos 15, Paulo, retomando a profecia, diz: senão, como está escrito, aqueles a quem nunca lhes foi anunciado acerca dele verão, e os que nunca ouviram sobre ele entenderão. Romanos 15, 21. Retomando a profecia de Isaías 52, 15. Diz: entenderão e verão o que nunca lhes foi contado. E lá em Romanos diz: olha, isso vai se cumprir em Jesus Cristo homem. Diz que então vão anunciar acerca dele, verão o que nunca ouviram a respeito dele e entenderão. Mas quando entenderem, já há um povo vestido de um corpo incorruptível, um corpo poderoso, cheio, pleno de incorrupção, um corpo que jamais morrerá. Esse é o plano de todo o propósito de Deus. Assim que nós, neste dia, concluímos que o véu formado Adão, quem estava por trás desse telão era o próprio Deus. Deus é o que esteve em todas as coisas que sucederam aqui na terra. Por isso o profeta lá em Lamentações, o profeta Jeremias disse: quem será aquele que diga que sucedeu algo bom ou mal que não tenha saído da boca do Criador? Quem será? Ninguém se atreve a questionar o que eu acabo de compartilhar contigo, igreja. Naturalmente, agora vai ser mais difícil para eles, porque eles, os que nos escutam e os que nos seguem, uns seguem para edificar-se, estão nos olhando para edificação própria. Outros nos seguem para criticar e ver o traço que o ministério vai levando. Mas agora eles vão dizer: olha, agora ele diz que Adão não somente foi o diabo do véu, mas o que estava dirigindo esse véu, como em todas as vezes que se manifestou em um véu, era o próprio Deus. Assim que, abençoados, me despeço de vocês nesta ocasião para a grande manifestação pública mundialmente, onde os reis da terra então dirão:
Essa era a ciência que nós não havíamos entendido. Essa era a ciência da unidade deste corpo que se levantou, que todos pensam o mesmo, falam o mesmo, sentem o mesmo, fazem o mesmo, e todos em uma mesma mente, em um mesmo parecer, em um só propósito, levando a unidade do Espírito por todas as nações. Abençoados com toda a bênção, e será até uma próxima ocasião. Até logo. O mortal será vestido de imortalidade. Abba, Pai, vamos cantar esse lindo louvor ao nosso Deus. Hoje vivo reinando em vida, confessando sem dúvida. Ordeno os meus pensamentos, que me fiel à tua verdade. Predestinados por ti, primícias que transformarás, deuses escolhidos para o mundo governar. Meu Pai Jesus Cristo anunciou e escrito está: em breve a rameira se queimará e o mortal será vestido de imortal. A morte absolverás e o mundo verá ao próprio Deus em toda a sua majestade. Reinarás e governarás com justiça e equidade. A criação toda se prostrará. Teus dias nunca se acabarão, não se acabarão, oh não, não terminarão. oh não, Teu reino, papai, eterno será. Oh, 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 hoje vivo reinando em vida, confessando sem dúvida. Ordeno os meus pensamentos, que me fiel à tua verdade. Predestinados por ti, primícias que transformarás, deuses escolhidos para o mundo governar. Meu Pai Jesus Cristo anunciou e escrito está: e em breve a rameira se queimará e o mortal será vestido de imortal. A morte absolverás e o mundo verá ao próprio Deus em toda a sua majestade. Reinarás e governarás com justiça e equidade. A criação toda se prostrará. Teus dias nunca se acabarão, não se acabarão, oh não, não terminarão. oh não, O reino, papai, eterno será. Não se acabarão, oh não, ou não terminarão. oh não, Teu reino, papai, eterno será. Oh, 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 não se acabarão.